Bom, nosso minicurso, portanto, é uma tarefa de contextualização, de explicar o conflito, é uma pequena biografia, quem sabe. Essa tentativa de situarmos um indivíduo nesse conflito. É interessante pensarmos o conflito humano nos contextos geopolíticos como conflitos entre nações. A geopolítica e a teoria das relações internacionais clássica, centraliza a figura do Estado-nação enquanto o portador e o perpetrador dos conflitos. Isso desumaniza a observação, isso racionaliza a observação a um ponto em que nós tratamos esses conflitos como guerras de interesses entre estados, procuramos justificar racionalmente a natureza desses conflitos e esquecemos, como é próprio da ciência moderna, se afastar de uma perspectiva mais humanista a respeito dos conflitos. E eu pensava a respeito disto quando me propus a trazer esse tema, que a humanidade, nós enquanto seres humanos, não realmente sentimos o que é o pesar, o grief em inglês, não sentimos luto por aquilo que nós não conhecemos. Nós vemos notícias de tragédias acontecendo ao redor do mundo, vemos conflitos de guerras cotidianas, em regiões do mundo, e às vezes grandes morticínios, grandes massas humanas que se chocam, exércitos que se chocam entre si, e tropas que perdem a vida, e nós não realmente sentimos muito por isso. Nós sentimos outro tipo de sentimento, indignação, sentimento de injustiça ou de contestação, mas o luto, aquilo que é o pesar humano realmente, eu diria que só mesmo espíritos mais elevados conseguem sentir por aquilo que não conhecem, por indivíduos que não podem nem mesmo ver. Mas quando nós conhecemos uma pessoa que perde a vida, em um determinado conflito, aí mesmo é que realmente nós tomamos noção que mortes estão acontecendo. Aí é que nós tomamos noção que, de certa forma, nós somos privilegiados por usufruir da vida em relativa paz, em relativa estabilidade. Enquanto nações encontram-se em conflito, os indivíduos, os cidadãos dessas nações são incluídos nesse conflito e são visados até mesmo por potências estrangeiras, dependendo da sua localização ou do seu posicionamento enquanto seres sociais. Nós vemos que este caso é o da eliminação de uma ativista política e de uma pensadora, de uma pessoa que é da nossa área, da minha área exatamente, de relações internacionais. Aí tem até essa solidariedade. É uma pesquisadora de uma faculdade distante de relações internacionais, mas que está em um país conflituoso, que acabou por ser visada em um atentado que não pretendia primeiramente assassiná-la, mas acabou por ter esse fruto, acabou por ter esse desfecho de um assassinato. E por ser uma personalidade jovem, e uma personalidade que tem uma certa projeção, possuía uma certa projeção através da sua obra, dos seus escritos, e das suas participações enquanto ativista no mundo oriental e no leste europeu como um todo, de uma perspectiva geral, e que fazia um papel de se comunicar com o Ocidente também, e de criar laços realmente entre o que é esta Rússia, enquanto país cada vez mais isolado nas relações internacionais, na visão de um Ocidente, e este próprio Ocidente, esta nova era em que adentramos, em que se fala em uma nova Guerra Fria ou uma Guerra Fria quente, e se comenta, se centraliza no debate a questão do mundo unipolar e do mundo multipolar. Esses dois conceitos tão importantes e tão úteis para uma explicação a respeito do que é o atual contexto global. Eu usei esse subtítulo, subtítulo Mártir de uma teoria política dissidente. Dissidente porque, e aí relacionando com os meus minicursos e apresentações anteriores até aqui na Semana Acadêmica, quando se fala em uma teoria política hegemônica vinda do Ocidente, que se pretende hegemônica em um contexto global, apresentam-se teorias políticas dissidentes, pensamentos contestadores a essa lógica global, a esta via única dessa globalização liberal que procura essa massificação total do globo e essa coordenação dos regimes através do liberalismo político, econômico, filosófico.
que né, na visão russa, preponderantemente, o liberalismo ocidental é a teoria e é a cosmovisão, como diria Heidegger, né, a Weltanschauung do alemão, a grande visão do plano de fundo de tudo, né, a grande cosmovisão universal que guia as ações humanas, né, as ações políticas e forma esse grande homus economicus da modernidade liberal. Temos então, portanto, o liberalismo como fator hegemônico, preponderantemente hegemônico no mundo, né, e mais aprofundadamente após a dissolução da União Soviética. A Rússia se torna a União Soviética e depois se desfaz, se desagrega e retoma a esse papel de buscar se consolidar como um novo regime liberal, se buscar esta agregação, né, buscar se agregar a um contexto global que era unipolar no caso, né, que era pautado por uma única grande potência, né? Em contexto no qual aquilo que era um regime, contexto global bipolar, em que duas superpotências tinham suas áreas de influência e dividiam o globo entre essas áreas de influência e disputavam entre si pela hegemonia global, por se tornarem a única potência hegemônica. Né? A partir disto, do fim desse contexto bipolar, nasce ou emerge na nossa história, né, na história do universo humano, esse novo contexto unipolar, em que os Estados Unidos eram, então, a superpotência remanescente, passam a moldar o mundo à sua imagem, começam a estender a sua hegemonia através dos mais diversos campos de sua atuação, enquanto superpotência. Pois é, a posição e situação da Rússia, né, um apanhado histórico, essa conjuntura até a guerra. Eu gosto muito de trabalhar um autor, eu acho que ele é o melhor, falando sobre o atual contexto da Rússia e da Ucrânia, que é um autor ocidental, mas ao mesmo tempo se caracteriza por uma intensa maturidade e honestidade intelectual. Apesar de ser americano e de estar em uma universidade americana e de ser ocidental e até mesmo se identificar politicamente como um liberal, ele analisa esse contexto geopolítico geral a partir de uma posição realista, de uma posição realista aqui tomando esse termo na sua significação mais geral, né, e não precisamente como a teoria realista das relações internacionais, mas ele realmente analisa e busca destrinchar a lógica dos conflitos geopolíticos a partir de uma posição honesta, né, de uma posição que não toma partido, mas que busca explicar qual o contexto existente e qual o contexto que leva à origem desses conflitos, a origem disto que foi, né, em 2014, né, a anexação russa da Crimeia, e em 2022 o início da operação militar especial na Ucrânia, né, por parte do regime liderado por Vladimir Putin. Esses eventos, nós sabemos que não iniciaram do nada. Como eu dizia, após a dissolução da União Soviética, nesse evento que marcou geopoliticamente o final do século XX, foi um dos eventos mais preponderantes que resultaram no contexto global em que nós vivenciamos atualmente. Nós temos aquilo que nós vamos ver nos próximos slides, com mapas, o que era o Heartland, como um contexto, como todo um território que se encontrava praticamente unificado. A União Soviética como fator hegemônico e como o grande centro de uma esfera de influência que dominava todo aquele espaço geográfico. A partir da dissolução desse espaço geográfico tão importante na teoria das relações internacionais, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no decorrer do nosso minicurso, da nossa exposição. A partir dessa dissolução, a União Soviética vivenciava um contexto, uma época de crise econômica, né, e de descalabro econômico, né, que resultou em uma perda de toda aquela capacidade nacional, toda aquela capacidade política que sustentava aquele regime, sustentava aquelas várias repúblicas coladas sob o mesmo centro político decisório, né? A Rússia perde a capacidade de manter a estabilidade interna através de um sem número de crises internas e vai perder alguns dos seus territórios na sua região fronteiriça, né? E naquilo que é conhecido como Himland, que é exatamente a fronteira do Heartland, as várias repúblicas soviéticas, principalmente as repúblicas da Ucrânia e da Bielorrússia, mas também ali mais acima,
a Estônia, Lituânia e Letônia, e mais abaixo, todas aquelas repúblicas soviéticas, o Cazaquistão e outras zonas de influência que vão ser deixadas por aquilo que é uma nova orientação do regime soviético, não mais soviético, agora novamente russo, né? Novamente se chamando de Rússia, né? Com isto, nós temos o fator de que estes novos regimes, eles passam a enfrentar também suas crises internas, mas eles vão se estabilizar ainda nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 e vão ter uma nova orientação a oeste, ao ocidente. Eles vão passar para a esfera de influência da OTAN e da União Europeia. Eles vão passar a almejar, aderirem àquilo que é o regime econômico e político padronizado pela União Europeia. A União Europeia, para aceitar novos membros, novos atores que desejem estabelecerem, né, como países e usufruírem dos benefícios e também dos ônus de serem membros da União Europeia, eles devem se adequar a uma série de condições, de condicionamentos, devem estabelecer uma institucionalidade de acordo com os padrões da União Europeia. Também a condição de ser membro da OTAN ou de se integrar, não como membro, mas como uma espécie de ator que não se envolve, mas participa, como estabelecendo relações em diversos níveis, mas não necessariamente se condicionando a se integrar em plenitude do bloco da OTAN. Eu deveria ter enunciado no começo, né, é o bloco das potências atlânticas, exatamente, precisamente, significa, né, a aliança militar de proteção comum dos países ocidentais, principalmente, né, e capitaneado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né? Portanto, a Rússia, ela como que entra em um novo contexto no qual as suas elites políticas que emergem após a dissolução da União Soviética adotam esta ideologia hegemônica, adotam ou aderem ou já tomam parte nessa ideologia hegemônica do liberalismo ocidental e buscam percorrer o caminho de uma democracia ocidental como todas as outras, de criar uma institucionalidade, de realizar privatizações, de abrir o seu mercado financeiro para o capital financeiro ocidental, chinês, então vai haver realmente uma abertura econômica não tão profunda, né, mas um movimento nesse sentido vai marcar os anos 90 e o começo dos anos 2000. Mas, no entanto, a Rússia vai perder o seu papel de potência regional. Potência global não era mais, então nem mesmo uma potência regional, porque com isto, com estas reformas, ditas neoliberais, mas podemos dizer que foram reformas ocidentalizantes, podemos dizer assim, no seio da Rússia, o país não vai retornar a um crescimento econômico que lhe fosse vantajoso, né, ou não vai aproveitar todos os seus recursos econômicos de forma proveitosa, né, de forma satisfatória, digamos assim. A Rússia é realmente, precisamente, é o maior país em território, né, do mundo. Possui recursos econômicos, principalmente na sua faixa ocidental, né, bastante abundantes, e possui, acima de tudo, um potencial de crescimento e de desenvolvimento a nível de realmente superpotência. E a Rússia desenvolveu essas capacidades através do século XX e se tornou realmente uma potência militar e uma potência hegemônica sobre todo um hemisfério, O regime russo, o novo regime russo dos anos 90, vai abdicar disto, né, desta condição de potência, em torno de se tornar outro regime liberal como tantos outros, como a Inglaterra ou como a Alemanha, mas, está claro, respeitando suas particularidades internas, mas se adequando a um novo contexto, a essa nova ordem global, e submetendo, né, dizendo assim, a essa capitaneidade, né, essa posição central dos Estados Unidos, né. Mas, ainda nos anos 90, esse movimento dos Estados Unidos em torno do leste europeu vai ganhar um novo contexto, né, uma nova projeção, que a OTAN, a NATO, vai começar a se expandir cada vez mais para o leste. As antigas repúblicas, né, os antigos países da Cortina de Ferro, vão começar a aderir à União Europeia de vez, não como atores cooperadores, que realizam cooperações e participam de trocas entre nações, de tratados e de acordos bilaterais ou multilaterais, mas vão passar a aderir a este novo bloco político. E nós sabemos que aderir à União Europeia significa uma submissão de soberania, onde se sobrepõe
a autoridade do Parlamento Europeu, a autoridade das potestades locais, das potestades internas. A Polônia e a Hungria não mais possuem no topo do seu ordenamento jurídico o fator decisório das suas próprias instituições, mas é o Parlamento Europeu, né, e as autoridades europeias que vão dar o ordenamento a essas jurisdições locais, né? E não só, né, esse é um fator muito importante nesse contexto. Não só os países que historicamente, tradicionalmente eram independentes, como Polônia, Hungria e Lituânia, os países dos Balcãs, vão se orientar por essa postura independente, posteriormente vão abdicar dessa independência em prol de se agregarem à União Europeia, né? Mas também países que historicamente, tradicionalmente, pertenciam ao território russo, que eram historicamente Rússia, principalmente, mais simbolicamente, né, Belarus, né, Bielorrússia e Ucrânia. E aí que temos, portanto, a grande raiz do conflito, que a OTAN, nesta expansão ao leste, se compromete com esses regimes, com esses novos regimes, né, na Ucrânia e na Bielorrússia, a aderir, a agregá-los na sua aliança internacional, na sua grande aliança geopolítica. A Rússia nasce como o Rus de Kiev, lá no começo da Idade Média, aqueles principados, aquelas regiões capitaneadas, né, por uma aristocracia mítica. Nós temos lá o Alexander Neves, que ele tem aquele filme soviético, que é um grande épico que narra a história russa, um filme maravilhoso, possui uma trilha sonora russa que é um marco na arte universal. E a Rússia, portanto, ela tem essa identificação histórica e, inegavelmente, compartilha com a Ucrânia uma identidade muito profunda, que é realmente ser aquela região ali do Cáucaso, onde está a Ucrânia e onde está o oeste da Rússia, né? O sudoeste da Rússia, é o berço, precisamente, da civilização russa. E a Rússia, os setores da Rússia também vão, portanto, assim, se contrapor a esta postura desse novo regime russo, lá nos anos 90, de abandonar essa condição de potência e de se fechar em si mesmo e até mesmo aceitar uma certa subordinação a esse contexto global. Ainda no final dos anos 90 e na passagem para o novo século, para o século XXI, esta aderência da Ucrânia à OTAN vai se acelerar. E, se não me engano, em 2006, ou 2003 ou 2006, agora perdi precisamente a data. Mas vai acontecer um congresso da OTAN em Bucareste, na Romênia, na fronteira, país que faz fronteira com a Ucrânia, né? Onde, né, os secretários da OTAN, os representantes da OTAN, os manda-chuvas, né, do conglomerado militar ocidental, vão estabelecer que a Ucrânia vai caminhar para se tornar um membro da OTAN, que a Ucrânia vai realmente integrar nesse novo bloco, ou esse bloco em expansão. E o movimento do Ocidente, em todo esse contexto, é de expansão para o leste, para o Oriente. Nós temos as intervenções dos Estados Unidos, capitaneadas por Clinton e Bush, no Oriente Médio. Esses eventos vão caracterizar profundamente essa época e vão criar todo um contexto de se analisar as relações internacionais com a centralidade dos Estados Unidos e com o papel ordenador dos Estados Unidos. Ou melhor, os próprios Estados Unidos vão se colocar nessa posição do que, de forma até batida, né, se repete a torto e a direito como o xerife do mundo, né? E essa expansão também para o leste europeu vai se perceber como mais um movimento desse bloco ocidental a uma hegemonia total e a captura do Heartland, a captura do grande seio da geopolítica universal, da teoria geopolítica, como aquela região que possui a maior quantidade condicionada, a maior quantidade condensada de recursos econômicos, de recursos do subsolo, de petróleo, de tantas riquezas e também de um imenso potencial humano e econômico. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos rumam para se tornar esse regime preponderante também no leste europeu, na Rússia acontece uma outra mudança, acontece uma outra transição. Nós já tínhamos a transição do paradigma soviético para o paradigma liberal da nova República Russa. Agora, lá em 2002, no começo dos anos 2000, nós temos um novo paradigma na Rússia, que é a ascensão desse personagem, o Vladimir Putin, que vai reposicionar a Rússia como um ator preponderante, como um ator relevante nas relações internacionais. A Rússia vai passar a perseguir novamente a condição de potência.
e vai buscar uma estabilidade interna novamente. A Rússia, que se encontrava em crises, se encontrava naquele regime dos oligarcas, que tanto se fala na Rússia, que cai a União Soviética e emergem aqueles bilionários que dominam totalmente, né, e dividem entre si imensos setores da vida econômica russa, né? E esses oligarcas é que vão dar as cartas nos anos 90 e que vão justificar, em um plano mais econômico, essa adesão russa ao sistema ocidental. Vladimir Putin vai emergir, né, nesse contexto, em que ele se contrapõe a esta posição subserviente da Rússia, né, essa posição em que a Rússia abdicava desse papel regional, e vai passar a perseguir, né, uma reorganização do Estado russo, não só interna, como com vistas ao exterior, né, com vistas a se reposicionar com força no plano geral das nações. E vai passar a perseguir uma política de estabilização e de crescimento econômico e também de modernização daquele país que havia entrado em profunda decadência, profunda letargia ali no final dos anos 70 e 80, né, que levaria à queda da União Soviética. E a Rússia passa, né, a perseguir essa nova postura de se afirmar no contexto das nações, e que também significa um rearmamento russo, né, essa consolidação das forças armadas. Após isto, né, essa consolidação da Rússia, né, ela tem uma característica que não é muito comentada, né, que nós trazemos aqui como uma contribuição importante, que é a revitalização da identidade nacional russa. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, a Rússia se via como que confusa de sua própria identidade. Nós somos União Soviética, somos República Liberal, somos o quê? Vamos voltar para o Império Russo, somos uma potência diferente de todas as outras, somos um país à parte no mundo. O que será a Rússia, sobretudo, né, no século XXI? Qual o caminho a política russa vai perseguir, a cultura russa vai perseguir? De certa forma, o Vladimir Putin vai centralizar em si, né, o papel de liderança nesse novo caminho russo e vai ganhar uma hegemonia política sobre o país, nessa posição de se ajustar, de até mesmo de se alinhar a regimes do terceiro mundo, digamos assim, mais contestadores dessa hegemonia americana. A Rússia vai perseguir esse papel, né, de retornar à sua condição de potência. E ser uma potência, está no cerne de ser uma potência, que se toma por central essa característica da cultura, né, e da civilização russa. Tem um autor chinês de relações internacionais que fala que um dos grandes eventos, um dos grandes fatos contemporâneos é essa transição, essa nova transição de estados burocráticos, né, de institucionalismo liberal, que veem o Estado como um mero órgão burocrático, como uma convenção constitucional, para estados civilizacionais, para estados que perseguem uma unidade cultural e política. É o caso atualmente da Turquia, da Índia, da China e da própria Rússia, do Irã e de outros países da Ásia. E nós temos este contexto em que, no Oriente, existe um abandono das formas e desta hegemonia institucional e liberal estadunidense. Os Estados Unidos perdem força na região, no contexto atual, não mais falando em transição dos anos 90 para os anos 2000, mas atualmente, né? E emergem regimes desalinhados aos Estados Unidos, emergem regimes que perseguem uma postura de soberania e de independência ou de cooperação com regimes não alinhados, né? E nós temos preponderantemente o papel dos BRICS, que se propõe a serem, né, um fator de contestação a esse mundo unipolar e de afirmar potências regionais e de congregar essas potências em um contexto de cooperação e não de hierarquia entre si, né? Não veem a China e a Rússia como líderes da nova ordem global, mas veem como parceiros de uma nova ordem multipolar. Uma ordem multipolar que significa, né, que tem múltiplos polos de influência, de poder, tem múltiplos centros localizados em novos regimes que buscam uma estabilidade, que buscam um desenvolvimento próprio, buscam formas de desenvolver as suas próprias potencialidades e os seus próprios países através de processos próprios, né, de processos específicos
atentos às suas realidades específicas e não de incorporar ou de importar formas políticas e, sobretudo, o tipo civilizacional ocidental. Então, se afirmam no contexto global estes regimes, né, que procuram, né, e nós temos uma característica importante. Se o mundo ocidental se caracteriza pela democracia liberal, pelo regime capitalista, pelo regime de mercado, pela abertura dos mercados, pela preponderância do capital financeiro, pela preponderância de uma forma de ver o direito, de uma visão do direito iluminista, que remete, né, o que se entende atualmente em um contexto universal como direitos humanos, o mundo oriental, essa nova visão multipolar, vai estabelecer para si que o seu tipo de civilização não terá uma forma única, não terá uma normatização, uma uniformização institucional e cultural. Ou seja, não existe mais uma fórmula pronta que deva ser estabelecida, né, deva ser imposta a todo o universo. É a grande contestação, a grande morte da visão kantiana, da visão da paz perpétua de Immanuel Kant, que estabelecia que o mundo deveria progredir e que as potências ocidentais deveriam guiar o mundo a um progresso em torno de uma ideia de uma república universal que congregasse todas as nações em repúblicas, como que províncias de uma grande república universal que se pautassem por uma fórmula única, por um tipo civilizacional e jurídico, por uma visão, por uma cosmovisão, aí retomando o contexto do Elton Chang, que realmente estabelecessem o liberalismo ocidental como a fórmula ideológica universal. A visão multipolar vai dizer que cada país possui as suas próprias especificidades. Cada cultura, cada tradição como um centro irradiador de civilização, cria as nações e cria para si determinadas fórmulas de acordo com a estrutura e com as preferências e com os caracteres dos determinados povos, e que não necessariamente deveria haver uma uniformização universal, como formulava Kant e como é até hoje a ideologia da geopolítica ocidental e hegemônica, né? Os Estados Unidos têm essa postura e essa visão muito clara de que é preciso estender a forma da democracia liberal e do liberalismo econômico, toda essa visão liberal, aos 4 cantos do mundo, que os regimes do Oriente Médio, que a Ásia e que a África deveriam aderir a esta condição, e que seria a forma superior, a forma que deveria ser imposta ao mundo, né? Que isso seria um progresso da civilização, um progresso humano natural, na visão liberal kantiana, né? A China e a Rússia, né, são civilizações milenares. Por exemplo, a Índia, a Pérsia e o Irã são civilizações milenares. É de se esperar que, né, no centro desses povos vão emergir visões que não vão aceitar esta ideia de que Nova York, com seus arranha-céus, né, e com seu mercado financeiro, deva ser o modelo de civilização aplicável a todo mundo, né? E que os antigos modelos civilizacionais ou as culturas tradicionais, né, as identidades locais devam ser suprimidas, né, ou abandonadas em prol, né, de copiar todas as fórmulas dessa cosmovisão, né, do estilo americano de vida, desse estilo no qual o capital, como dizia Charles Maurras, ele se agrega, né, um ismo tirânico, em que o capital é a grande medida de todas as coisas, em que toda a cultura e toda a política, ao fim e ao cabo, é decidida, né, pelo poder econômico. E essas visões que vão centralizar a identidade, a tradição e a civilização local como fator preponderante na construção dos estados, é que vão dar forma, como bem analisa esse chinês que eu havia citado, esse novo contexto de Estado civilizacional. O Brasil também é uma civilização específica, é uma civilização de tipo latino. Os países latinos também, né? E os próprios países do Ocidente liberal, né? A Inglaterra, e França e precisamente todos os estados, né, eles se referem a uma civilização tradicional anterior, né, tem uma historicidade. Nenhum estado nasceu com a ideia com a orientação de um universalismo, né, de que fosse a totalidade do universo, né. Todos os estados precisamente nascem a partir de comunidades que têm uma visão local e regional. Não existia
esta visão de que o mundo se resumia no local e que esse local deveria ser uma uniformidade universal, né? Essa ideia do Estado civilizacional, portanto, né, vai ser um contexto-chave na explicação desse contexto geopolítico, né, no qual se chocam os dois tipos civilizacionais, em que a Rússia, por um lado, se afirma ou retorna, né, a perseguir a condição de potência regional, porque argumenta, né, que o tipo civilizacional do leste europeu partilha profundamente determinados aspectos, determinadas características. A origem histórica da Ucrânia e da Rússia seria comum e que não seria positivo para a civilização russa, para um contexto de Rússia como potência regional, esse total isolamento da Rússia pelo Ocidente. E nós vamos ver depois quanto isto é aprofundado de parte a parte, né? Nós temos um crescente e um iminente contexto de expansão ocidental para o leste e, ao mesmo tempo, em que esse regime preponderante no leste reemerge, né, e busca por retomar sua influência, né, a sua esfera de influência sobre aqueles países que falam a sua mesma língua, né, em que há uma identidade partilhada muito inequívoca. Esse é o mapa, né, para ilustrarmos, né, o quanto existe essa divisão, né, ou reemerge esse contexto que remete a essa bipolaridade, né, mas que não é mais bipolar porque emergiram outros polos mundo afora, né, no sul global principalmente, né, e com a China. Mas em que existe um mundo ocidental que é congregado pela OTAN, onde Suécia e Finlândia foram ou estão em processo de aderirem a esse bloco. A Bielorrússia, até essa guinada autocrática, né, lá do Lukashenko, né, ela tinha parcerias com a OTAN, né, tinha uma certa relação amistosa com a OTAN. E se temia também que a Bielorrússia fosse engolida, né, pelo bloco ocidental, né, e que, ao final, toda a Europa ocidental e todo o mundo ocidental, basicamente, isolaria a Rússia. E o que é, aqui sendo bem claro e direto, por parte das elites ocidentais existe o objetivo, né, um objetivo final, de realizar uma mudança de regime na Rússia, de apear do poder não só o Vladimir Putin, mas o pensamento político, o partido dele e o que eles representam. E isto teve na história recente das relações internacionais, um fato muito esquecido nesse contexto, né, quando se explica nas notícias, né, a guerra atual, que em 2014, né, ocorreu o que se pode chamar como um golpe de Estado na Ucrânia. A Ucrânia, até aquela época, até 2014, tinha um alinhamento internacional com a Rússia. O governo ucraniano tinha diversas formas de parcerias e tinha um alinhamento com o regime russo, um alinhamento em diversos níveis, não só econômico, como militar e político. E a Rússia se encontrava em um contexto de ter atingido um grande objetivo lá do Vladimir Putin quando ele assumiu o poder, que é de retomar essa condição de potência regional. A Rússia tinha, portanto, uma noção de que Ucrânia, a Bielorrússia, né, e os próprios estados ali dos Balcãs tinham essa característica de conviverem ao mesmo tempo com o regime ocidental e também de conviverem, né, de forma útil, né, em termos de parceria, com a Rússia. E que isto ou teria esta visão independentista, né, soberanista desses países, em que eles aderissem a posições nacionalistas mais contundentes, ou que eles se agregariam, que eles tomariam lado em torno de um dos dois projetos geopolíticos, ou o Ocidente ou o projeto euroasiático, que tem essa característica de ser capitaneado por Rússia e China, dessa grande parceria geopolítica, né? Então, em 2014 acontece esse golpe na Ucrânia. O que acontece? Ucrânia e Rússia negociavam um grande acordo econômico, um acordo de investimentos em diversos setores da Rússia na Ucrânia. Um acordo bem poupudo, né? Bem grande. Vastos investimentos eram planejados na Ucrânia
como uma forma de reaproximar e de basicamente reanexar na prática o país, né? A Ucrânia seria um território de influência mesmo da Rússia, né? Era para isso que caminhava, né, com toda essa influência, né? Ao mesmo tempo, a Ucrânia, né, começa a barganhar com o Ocidente um acordo com a União Europeia, um acordo de adesão à União Europeia e a um programa de investimentos dos bancos europeus no seu território, né? E a Ucrânia se encontrava nessa posição de negociação com o Ocidente e de negociação com a Rússia. Mas não era uma negociação sobre uma posição de força, porque a Ucrânia se encontrava em instabilidade econômica, em uma condição de inflação, de paralisação, né, de crescimento bastante ínfimo, né? A Ucrânia não era um ator relevante que se devesse fazer grandes concessões, né? Ao contrário, a Ucrânia estaria recebendo um favor internacional ao aderir a um dos dois projetos e receber estes investimentos massivos, né? Então a Ucrânia se divide internamente, isso o John Mearsheimer explica, contextualiza, né? Ao Oriente, as populações mais identificadas, até etnicamente, e falando um russo, né, mais próximo do que se fala na Rússia mesmo, né? Essas populações votam massivamente e apoiam massivamente a adesão ao projeto russo. Na capital Kiev e nas regiões mais ocidentais, né, existe essa preferência pela adesão ao lado ocidental. E a sociedade ucraniana realmente entra, né, em um contexto de polarização. E é daí que vem essa ideia de que, antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e União Europeia, ocorreu na Ucrânia um conflito civil, uma guerra civil, né, e que vai ter esse desfecho em um golpe, né, em que o governo ucraniano, rumava, né, a assinar, né, esse pacote de investimentos e a aderir ao projeto russo, né, a aprofundar as relações com Moscou. Ocorre que existe uma revolução patrocinada por diversos setores da inteligência ocidental. A OTAN sabia que a Ucrânia não era um ator relevante militarmente, que ele fosse ser uma grande estratégia militar, como se esse território aqui ele possui grandes capacidades militares, né, e eles vai aumentar poderosamente a minha própria capacidade militar se ele aderir, né, ao meu projeto. Não é esse o interesse, né? O interesse na Ucrânia é nos recursos e no potencial econômico do país, no potencial dos recursos do subsolo, nos potenciais do crescimento do país e, sobretudo, na posição estratégica da Ucrânia nesta grande escalada ocidental rumo à Rússia. Para a inteligência ocidental, para fins de remover Vladimir Putin do poder e retornar à Rússia aquele contexto dos anos 90, aquele contexto de Pax Americana, né? Aquele contexto de subordinação da Rússia ao projeto global liberal, era preciso ter a Ucrânia como uma grande porta de entrada. E acontece isso que em relações internacionais, nessa terminologia, ocorre uma revolução colorida na Ucrânia. O que é isso? Se patrocina, né, e se fortalece movimentos internos que visam a uma desestabilização de um regime. Ou seja, você tem movimentos que se criam que almejam essa mudança de regime, derrubar um governo eleito, né, de determinado país, e que, né, essa desestabilização atende a objetivos externos. E nós temos várias provas, né? Isto é um contexto de realidade, em que Victoria Nuland e outros secretários da OTAN e secretários de Estado, os secretários de Estado dos Estados Unidos, né, representantes oficiais dos Estados Unidos, possuem ligações e um financiamento muito expressivo e muito real, e de financiarem realmente a queda do regime ucraniano na época, né? No leste da Ucrânia, vão surgir aquelas milícias paramilitares, né, também financiadas, facilitadas, né, têm acesso a armas, que vão procurar lutar contra a Rússia, né, isto mais no contexto tanto pré-golpe, pré-revolução de Maidan, de Euromaidan em Kiev, né, quanto no contexto
posterior em que a Rússia ela se engaja no conflito. A Rússia vai anexar a Crimeia, e esta anexação da Crimeia também vai atender a esse processo de quê? Né, de centralidade, né, desse território em termos estratégicos. Né? A Crimeia possuía uma base militar russa de cooperação com a Ucrânia e possuía uma frota russa estacionada ali. E era uma região totalmente militarizada pela Rússia, que tinha essa relação próxima com o regime ucraniano, e esse engajamento no conflito vai se aprofundar. De um lado, o Ocidente tomando conta do novo regime ucraniano. Né? Nós temos, então, um novo governo ucraniano agora alinhado ao Ocidente. Né? E, por outro lado, a Rússia estabelecendo ali no território ucraniano um posto avançado na Crimeia. E esse contexto vai se estabilizar. E essas milícias no leste da Ucrânia vão se caracterizar, então, nessa guerra da Crimeia por atrocidades, pelos primeiros grandes conflitos. Né? E, precisamente, né, a guerra da Crimeia vai ter essa característica de ser um primeiro vislumbrar, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que as populações civis e as tropas militares, né, vão ser mobilizadas pelo lado ucraniano para a reconquista da Crimeia e pelo lado russo para uma consolidação, né, e para planejar, né, o que seria o futuro. Né, será que nós vamos ter de intervir no território ucraniano em si? Ou será que vai haver uma estabilização e que os próximos capítulos desse grande conflito eles vão ter outra característica, né? Vão ter uma característica mais política, vão ter uma característica de influência, né? Em que a política realmente, né? Aí invertendo o velho ditado de Clausewitz, a política como guerra por outros meios, a política feita no próprio território ucraniano entre facções pró-Rússia e facções pró-Ocidente. Este é o outro mapa, apenas para ilustrar, né, essa divisão geopolítica, né, entre Ocidente, e aqui nós vemos o quanto a Rússia, né, isso vem à vista muito claramente, né, o quanto a Rússia é um país expansionista, né, que tem muitos tentáculos, né, busca muitos tentáculos por todo o globo, né. É a Rússia que é o país expansionista, é a Rússia que é um país imperialista, né. Isso na visão da mídia ocidental, né. O fato é que esse conflito geopolítico se caracteriza por essa presença intensa, né, e por essa expansão da OTAN e da presença de bases americanas para o leste. Né. E dizia John Mearsheimer que os pensadores de política, os formuladores de política internacional no Ocidente são extremamente idealistas. Né. Eles encampam a visão da paz kantiana. Eles se veem como realizadores desse projeto civilizacional, dessa grande evolução humana rumo a uma nova ordem de paz e de prosperidade em que haveria este mundo unipolar, este mundo da grande república universal kantiana. Né? E eles têm essa visão muito idealista das relações internacionais. E eles se veem como missionários que vão realizando intervenções no estrangeiro e realizando intervenções por todo o globo, e essa expansão deste grande império americano com vistas a estabelecer esse regime. Né? E vem esse processo da forma mais positiva possível. Vem que realmente eles estão realizando o grande progresso humano, né? E que é um processo indispensável na história humana. Daí a mobilização, né? E a capitalização de imensas fortunas e de imenso capital dos estados nacionais, de capital humano, utilizando esse termo tão feio, de imensas estruturas governamentais, de inteligências nacionais, com vistas a esta expansão geopolítica do Ocidente. E na visão de Mearsheimer, né, os pensadores, né, os formuladores ocidentais são extremamente iludidos que os regimes orientais não realizariam, não reagiriam a esse processo. Eles jamais previram, né, que a Rússia e a própria China retornariam, né, regressariam a assumir um papel de potência regional ou perseguir uma condição de potência global.
de realmente assumir uma postura de soberania e de influência. Nós temos estados, nesse contexto, de estados com grandes territórios, realmente grandes concentrações territoriais, grandes populações mobilizáveis, né, grandes poderios bélicos e também, por serem grandes estados e por terem essa característica de terem conseguido uma estabilização em tempos recentes, de se tornarem regimes estáveis e regimes que desenvolvem determinados aspectos internos, esses estados rumam a um novo paradigma de, após estabilizarem-se em termos burocráticos, em termos econômicos, eles buscam esta nova legitimação interior, em que agora, a visão daquele chinês, retomando, que eu havia citado para os colegas, que os estados nacionais realizam essa grande transição a se tornarem estados civilizacionais. A Rússia e a China perseguem essa condição de potência, né, se pautando, né, por toda uma estratégia e por toda uma visão de si próprios, né, como civilizações independentes desse modelo ocidental, né, como outros tipos civilizacionais que se contrapõem a esta presença crescente ocidental nas suas zonas de influência e nos seus próprios territórios. E aqui entra essa outra característica, esse outro evento recente, né, da Bielorrússia também como campo de batalha entre esses dois projetos. Recentemente, a Bielorrússia entende esse processo de se estabelecer com vistas a uma maior soberania e vai ser como que um posto avançado da Rússia, né? Vai estabelecer essa relação mais aprofundada entre os dois regimes, né? E a Bielorrússia vai aderir a essa tendência oriental à autocracia e a um regime mais orientado a um certo tradicionalismo, a uma postura refratária a esse liberalismo ocidental. E o regime da Bielorrússia, então, vai enfrentar o mesmo contexto que a Ucrânia havia enfrentado lá no começo dos anos 2010 até confluir, né, até ocorrer o desfecho dessa mudança de regime. Esse é um termo também muito utilizado nas discussões de política nos Estados Unidos, né, até nos debates entre presidentes, em tudo que você possa observar de discussão nos Estados Unidos e na própria Europa, esse termo mudança de regime, regime change, como aquilo que ocorreu realmente lá no Iraque. O que pretendia os Estados Unidos no Iraque é exatamente uma mudança de regime, remover o governante, né, que estava lá. Na Líbia, a mesma coisa, e na Síria houve também essa tentativa de remover aqueles governantes locais que eram caracterizados pela mídia ocidental como ditadores ou como autocratas e estabelecer lá regimes fantoches americanos, né, regimes que se pautassem, né, por essa institucionalidade liberal, aproveitando, evidentemente, elites locais, a existência de elites alinhadas com esse projeto em um contexto local. E a Bielorrússia, né, e a Ucrânia vão atender essa mesma dinâmica que ocorreu no Oriente Médio, mas ali no contexto do leste europeu havia uma potência interessada em salvaguardar, de certa forma, aquelas independências, porque pretendia absorver essas independências, né, essas soberanias, para o seu próprio projeto. Então é um grande conflito de interesses entre dois projetos, né? Nós não queremos que os Estados Unidos estabeleçam bases, estabeleçam regimes alinhados a si aqui, nas nossas fronteiras, né? Nós vemos que a Ucrânia se encontra muito próximo, né, de Moscou, daquilo que é o grande centro da vida russa, né? O centro onde se encontra o regime, a alta burocracia russa. E esta base da OTAN na Ucrânia contraria frontalmente aquilo que é esta tendência russa de se afirmar. Como que a Rússia vai ser uma potência respeitável? Como que a Rússia vai assumir uma posição de soberania e independência no cenário global se ela permite aquilo que é a prescrição número 1 em termos de geoestratégia, que é não permitir que uma potência adversária estabeleça poderio militar nas suas fronteiras. E sempre relembrando, né, John Mearsheimer usa é um teórico das relações internacionais muito relevante, né?
usa esse exemplo. Uma das maiores crises do século XX, onde se diz que o mundo esteve à beira de um conflito nuclear, foi quando os soviéticos pretenderam levar armamento nuclear para Cuba, para um território próximo aos Estados Unidos, né? E foi então quando o regime cubano foi o centro dessa antevisão do apocalipse, né, nuclear, em que quase houve um conflito realmente, ou se diz que quase houve um conflito. E a Ucrânia, como detentora de bases da OTAN, teria a possibilidade de resguardar ou de retomar, né, o que possuía no passado, que era o armamento nuclear. E isto, pouco tempo antes da operação russa na Ucrânia, em 2022, lá em janeiro, ocorre precisamente essa conversa entre o Volodymyr Zelensky e a OTAN. Ocorre essa conversa novamente sobre a instalação, após a adesão da Ucrânia à OTAN, a instalação de uma base nuclear, né, que previsse que a Ucrânia seria como que uma das pontas dos postos avançados no sistema de autodefesa da OTAN, no sistema de autodefesa nuclear. E só de usar esse termo, né, defesa nuclear, já salta aos olhos o quanto, para o regime russo, a situação de adesão da Ucrânia à OTAN era insustentável, né? Era algo como que terrivelmente perigoso, né, para a própria estabilidade e continuidade do regime russo, né? Aqui o mapa, o Halford Mackinder e o Nicholas Spykman, né, são os grandes teóricos dessa divisão, dessa metodologia de análise do contexto global, que estabelece o Heartland e o Himmler como grandes divisões geográficas no mundo, que estabelece a conquista do Heartland. Aí entra toda uma mística, né, a respeito do território euroasiático, que a posse ou a unificação desse território praticamente consolidaria, né, ou inevitavelmente consolidaria uma hegemonia sobre todo o globo, sobre todo o espaço geográfico, né? Porque tal é a capacidade de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de recursos, de alocação de recursos, né, daqueles estados, daqueles territórios, né, que assegurar a posse desses territórios também é assegurar uma posição hegemônica. E que, aí não dizem esses autores, né, mas dizem analistas contemporâneos, que esse é o grande plano de fundo de tudo. Que, por um lado, o Ocidente, os capitães da ordem liberal ocidental, buscam a captura desse regime russo, que é, lá no século XIX e no começo do século XX, se chamava o Império Turco-Otomano de Grande Enfermo, né? Que seria aquele regime que não havia se liberalizado e que se encontrava como atrasado em relação, né, àquelas potências europeias, do concerto europeu à época, né? E que a Rússia seria o grande enfermo da era contemporânea, né? A grande pedra no sapato dessa pretensão hegemônica global, que uma Rússia soberana e independente trava totalmente essa expansão ao Ocidente, e que contraria, propriamente dizendo, essa condição de hegemonia, porque uma potência tal qual é a Rússia, por si só, por suas características de poderio, não só econômico como militar e cultural, né? Porque as potências também são potências culturais, né? Potências que influenciam o seu entorno em um contexto até global, através de uma projeção cultural e de uma projeção humana, né? E que esta característica, esse contexto em que a Rússia é potência, não favorece. É a última coisa que gostariam aqueles pensadores que almejam essa uniformização global e esta hegemonia. Aqui eu trago uma definição de hegemonia, né? Tanto falo em hegemonia, né? Tanto repito essa palavra, mas é um conceito central de qualquer análise geopolítica que se faça, de qualquer análise do que é o nosso contexto global contemporâneo. E de qualquer contexto, na verdade. É um conceito aplicável a qualquer contexto geopolítico, até mesmo histórico. Hegemonia quer dizer supremacia, influência preponderante, exercida por cidade, povo, país sobre outros. É uma autoridade soberana, uma liderança, uma predominância ou superioridade. Por extensão, uma superioridade incontestável, uma preponderância, primazia, supremacia. Em termos políticos, de acordo com Antônio Gramsci, né, teórico italiano, poder político que se origina da liderança da autoridade ou do consenso intelectual ou moral
que difere da superioridade decorrente do uso da violência. Então, hegemonia, em um contexto político ou geopolítico, ela pode ser conquistada através da violência. Os Estados Unidos emergem como potência hegemônica, né, do entreguerras ali, e mais aprofundadamente a partir da Segunda Guerra Mundial sobre o Ocidente, né, porque venceu uma guerra, né, porque venceu precisamente uma guerra contra outra potência que se pretendia hegemônica, né, sobre aquele território. E se afirmou como potência militar preponderante, se afirmou como potência militar central no contexto ocidental. Os Estados Unidos interviram no Brasil na Revolta da Armada, lá nos anos 1890, de forma violenta. Os Estados Unidos eles conquistaram, de certa forma, uma hegemonia através do uso da força. Mas não necessariamente só através do uso da força se estabelece uma hegemonia, né? E é a definição, um conceito, na verdade, mais profundo sobre o que se entende por hegemonia. É a hegemonia da ideologia. É quando se fala em democracia liberal, quando se fala nos ideais da civilização americana, da Pax Americana, quando estabelece todo esse soft power ocidental, que estabelece esse modo de vida, que estabelece esse progresso humano como uma consequência natural do desenvolvimento da civilização humana, que a hegemonia se estende por essa legitimação através da cultura, e aqui utilizando um termo, uma conversa antropológica, a cultura é o que realmente decide tudo. Nós nos movemos, nós agimos de acordo com padrões, de acordo com conceitos e valores universais que nós adquirimos através da cultura humana. E aqui uma consideração mais geral sobre o que é cultura, né? Cultura como tipo civilizacional, não cultura como mero costume, ou como mero exercício de um costume ou de uma padronização mais exterior, mas que a cultura origina tipos de pensamento, origina ideologias, origina e dá escopo ao que é a filosofia, né? Ao que vai realmente justificar a legitimidade de um Estado ou a não legitimidade desse Estado, né? A legitimidade de uma forma econômica ou a ilegitimidade de um modo de produção ou de o estabelecimento de um determinado contexto econômico ou financeiro. E tudo perpassa a cultura e tudo, no fim, se remete à cultura, tudo se refere à cultura, né? A cultura dá o que é hegemonia. Uma cultura hegemônica vai legitimar e vai estabelecer também, né, aquilo que é uma política hegemônica. E a potência hegemônica, ela não vai vir primeiramente com armas, não vai vir com poderio bélico no intuito de conquistar determinado território, né? Uma potência hegemônica, ela estabelece primeiramente, e isto às vezes até de forma natural, como dizia Oswald Spengler, as potências elas são às vezes obrigadas ao imperialismo pela própria natureza das coisas, são chamadas a estabelecerem determinadas relações, determinados padrões, que pela própria condição de potência, né, por ser um Estado-nação ou uma civilização, ou uma cultura, um reino da antiguidade forte, a ponto de influenciar os destinos daqueles que lhes são alheios, aqueles que lhes estão ao redor. E assim, né, se estabelecem as hegemonias, né? E assim se estabelecem as hegemonias até os dias de hoje, né, até a era contemporânea. E aqui nós chegamos, após toda essa contextualização, ao assunto do minicurso, né? Bom, esse é o assunto do minicurso, né? Todo esse contexto. Precisamente é um dos nossos objetivos, contextualizar o contexto do leste europeu. Contextualizar o contexto, perdão pela redundância, né? Contextualizar a situação do leste europeu, né? Mas aqui nós chegamos nas figuras e nos personagens dos fatos. Nós temos essa figura do Alexander Dugin. É um professor da Universidade Federal Estatal de Moscou. É um dos mais famosos teóricos russos contemporâneos, se não o mais famoso. E é o principal nome da Faculdade de Relações Internacionais na Rússia, né? E por si só, né, pelo que isso significa, né, é um dos grandes nomes das relações internacionais, né, no contexto da Eurásia, né, no contexto oriental, né? É um sujeito que tem uma projeção, né, das suas obras em todo o mundo oriental, né, em vários regimes que permitem, né, permitem essa influência, essa projeção, né? Vai ser comentado na China, no Paquistão, no Irã, no leste europeu,
vai ter uma projeção também na Europa, né? No Ocidente, de forma mais fraca, né? Menos preponderante. Alexander Dugin, eu diria que ele é um cara que tem uma fase punk e tem uma fase heavy metal, né? A fase punk dele foi nos anos 90, né? Quando ele era ali um militante envolvido no meio daquele contexto da queda da União Soviética. E dos anos 2000 até os dias atuais, ele encontra-se na sua fase heavy metal. Ele é um dos principais nomes daquilo que se entende por nacional-bolchevismo, que procurava como que salvar o regime soviético da sua falência, né? Lá nos anos 90, né? Essa é a fase punk dele, né? Esse nacional-bolchevismo vai procurar dar novas bases filosóficas e uma nova sustentação ao regime soviético, ao regime bolchevique. Ao mesmo tempo em que a Rússia, como eu dizia anteriormente, abandona sua condição de potência, ou é levada a isso através do ciclo dos acontecimentos, do fluxo dos eventos ao final do seu regime soviético, vai existir, né, ali em ciclos intelectuais russos, essa profusão de novas perspectivas, né? E vai se buscar novas teorias e uma nova visão que procurasse pensar esse novo contexto da Rússia. E na época, por que punk? Porque realmente era um movimento de contestação e de... Eu que utilizei, ninguém chamou ele disso, né? Eu que estou utilizando essa terminologia, né? Porque era, né, realmente um movimento e um contexto de combate àquilo que era essa emergência dos oligarcas russos e desse novo regime liberal russo e de estabelecer esse pensamento antiliberal. E ali está ele nos anos 90, né? Esse movimento nacional bolchevique, como sabemos, não tem nenhuma projeção política, né? Foi apenas algo surgido entre intelectuais, de discussões, acadêmicos, militantes. Aí você tem diversos setores existentes na vida política soviética, no final dos anos 80, que vão ser remanescentes da vida política e que vão se opor à queda da União Soviética e vão propor uma transição entre União Soviética e um novo Estado russo, mas que não significasse uma república liberal, uma república consonante, né, e subordinada a essa hegemonia liberal. Aí tinha setores monarquistas russos, setores nacionalistas, setores marxistas, até mesmo setores liberais mais sofisticados, com essa ideia de soberania do Estado Nacional Russo, de uma democracia iliberal, por assim dizer, e também os nacional-bolcheviques, né? E o Alexander Dugin vai transitar nesse meio e ele vai se formar aí. E vai se orientar a partir daí, ali já na segunda imagem, né? Já bem mais maduro, vai criar, vai se estabelecer, consolidar como um pensador de geopolítica, como um filósofo e como um teórico das relações internacionais. Ele vai trazer esse conceito, a centralidade desse conceito de Eurásia, e vai propor a criação de um bloco eurasiano de potências que se contraporiam a essa hegemonia ocidental e que estabeleceriam regimes soberanos. E é precisamente essa visão que eu ecoava daquele chinês que eu citei, conforme, né, os estados civilizacionais nessa transição dos regimes socialistas, né, regimes comunistas, para essa nova concepção de estado civilizacional, no qual nós temos esta ambivalência que persegue e perpassa toda a discussão, esse choque entre cosmovisões. O Alexander Dugin, naquela época, ele vai como que redescobrir o que é a tradição russa, vai passar a centralizar na sua análise essa característica da Rússia como civilização milenar. Porque eu gostaria de passar um pequeno vídeo para contextualizar o sujeito. Интервью фильму дал член Совета Александр. Сформулировать основную цель программы вашего общества. Истинная культура, истинная духовность должна происходить из традиций, из наций. И вот мы считаем, что нация является носителем древних традиционных ценностей. Мы уважаем наших предков и считаем, что они были не глупее нас. И предки наших предков были не глупее нас, а подчас и умнее. Ведь каких героев мы видим в нашем прошлом и кого мы видим вокруг. Каких прекрасные события, какие подвиги, какое величие мы видим в истории и что мы видим сейчас. И, как понимаете, и вот уже это одно, а помимо того уважения, чисто человеческого уважения, говорит о том, что ведь наши родители там
наш особый вопрос. Наши предки были великими людьми, и они придерживались национальных, они принадлежали какой-то нации, принадлежали этике этой нации, принадлежали государству. То есть это была некая духовная единица. И естественно, сейчас эти космополитические доктрины, которые нам усердно навязываются, этот псевдоинтернационализм, не истинный интернационализм, о котором писал Ленин, и который состоит в том, что собственная нация, вначале человек постигает бездонность собственных национальных традиций, а потом уже смыкается и, как бы сказать, выходит на диалог. У нас ведь все это воспринялось вульгарно, через голову, задом наперед. И поэтому наше отношение к нации, мы должны нацию очистить. Мы должны очистить духовно нашу нацию. Политические преступники, которые стояли за процессом вульгарной интернационализации, которые нанесли удар по сердцу нашего народа, по сердцу нашего государства, по нашей традиции, они должны быть привлечены к ответу. Должны, и они будут привлечены, потому что такова воля народа. Pois bem, alguns conceitos interessantes aparecem, né, nesse Dugin, ainda ali nos anos 90, começo dos anos 90, né, em que nós vemos ali como que ruas destruídas, né, como que resultado de um conflito civil. E é realmente o aftermath, né, do pós-falência da União Soviética. É realmente o contexto em que um Estado estava falido, um Estado que não tinha nem mesmo um governo legítimo em toda a sua territorialidade, em que essa ideia de destruição e de total decadência e término, e que era uma época de transição, né? E ali ele fala sobre os políticos da época, que era um fator de corrupção, que era preciso, né, purificar a política, tirar esse elemento de corrupção, e essa emergência dos oligarcas russos ao mesmo tempo, né, e esse contexto de decadência econômica, que é o fator visível de uma decadência maior, de uma decadência mais profunda. A decadência econômica ali como o resultado de um processo de decadência nacional, de decadência civilizacional, de falência da civilização, em que havia um contexto de fome, de inflação, de total falência de todos os processos sociais. É interessante notar como essa fala do Dugin, ali no começo dos anos 90, apesar de ele amadurecer e de sofisticar o seu pensamento, vai se aplicar e vai permanecer, em essência, a mesma até hoje. E por que ele é tão importante? Porque compreender esse pensamento é tão importante para compreender o contexto atual, o contexto russo atual. Por que esta visão tradicionalista da nação russa, né, ela ganha projeção e ganha força internamente na Rússia, né, até ao ponto de influenciar as altas esferas do poder russo. Se diz que o Alexander Dugin seria como que um mentor ou como que uma grande influência do Vladimir Putin. Isso é muito difícil de se dizer. Pelo que eu observo, eu acho que não. Eu diria que não, né? Que o Alexander Dugin, né, é uma entre tantas vozes intelectuais russas, às quais o Vladimir Putin ouve e se deixa influenciar, e é influenciado, né? Constrói, né, a lógica das suas ações, né? Mas que sim, que é uma influência grande, considerável em setores do exército russo, em setores da academia russa, em setores políticos russos, quando se fala no partido do Putin, né, que é hegemônico sobre o parlamento, e aí se fala na Rússia como uma autocracia em que perfeitamente se estabelece, se adequa, né, a essa transição, esse contexto em que os regimes orientais abandonam as democracias liberais que lhes foram impostas e rumam para um novo tipo de regime autocrático, que você tem uma liderança unificadora que tem uma hegemonia política sobre o corpo político da nação, em que em determinados aspectos, por exemplo, a China é de uma forma mais profunda, um regime totalitário. O Irã é um regime ditatorial clássico. Outros regimes vão ser como que democracias formais, democracias populares, mas vão rumar a esse contexto de autocracia. É o caso da Índia mais recentemente. A Índia, que tanto se dizia como um país que aderia nessa nova forma liberal ocidental, ocorreu algo totalmente imprevisto, né, no contexto indiano, que foi a ascensão do Narendra Modi como um novo elemento que tende à autocracia no contexto oriental. Até o
o golpe militar em Mianmar, né, a partir de setores militares alinhados com a China e vários outros regimes, as próprias Filipinas do Felipe Duterte, o regime sírio, realmente é um contexto desse crescimento das autocracias no Oriente. E mais recentemente, acho que foi domingo, que o Erdogan consolidou mais um mandato, essa possibilidade de aprofundar ainda mais o que já se discute, né, qual é a natureza daquele regime. Se fala em uma natureza autocrática, ou ditatorial, ou semi-ditatorial, enfim. São regimes que abandonam o modelo liberal. Essa é uma análise que nós podemos fazer muito tranquilamente, né, é algo claro, né? E também, atendendo essa ideia da multipolaridade, não são regimes que abandonam o Estado liberal e são absorvidas por uma outra potência hegemônica. São regimes cheios de especificidades. São regimes realmente autônomos e que perseguem caminhos, possuem dinâmicas próprias. Então, apesar de que podemos enquadrá-los todos como regimes que fogem da órbita dos Estados Unidos, que fogem desse contexto liberal ocidental, não se pode enquadrar todos no mesmo balaio de gatos e dizer que são todos ditaduras, ou dizer que são todos regimes tradicionalistas, ou todos democracias populares, ou enfim, democracias que destoam do tipo democrático liberal ocidental. Não é possível generalizar nesse sentido. Então é preciso estudar caso a caso. E aqui nos orientamos por estudar o caso russo. Por exemplo, no caso da Turquia, teríamos de estudar o panturquismo, né? Essa relação da Turquia ali com a guerra a guerra de Nagorno-Karabakh, ali entre Azerbaijão e Armênia, né? Essa postura do Azerbaijão com a Turquia nesse panturquismo novo, né? Que vai ter influências na Síria ali, vai se contrapor ao Kurdistão, enfim, é todo um contexto diferente. Na própria China, é um contexto de continuidade do regime socialista que não tem a falência que a Rússia experimentou e que permanece em uma linha do tempo sem cair, que experimenta transições nas suas dinâmicas, que também se estabelece nesse mesmo contexto global. O próprio Irã, outro regime diferente, específico, né? A Síria como um campo de batalha, também outro campo de batalha desse conflito geopolítico global, né? No qual havia um contexto mais especificamente local ali com o Estado Islâmico, né? E com o regime local mesmo, vai haver aquela intervenção e aquele contexto das primaveras árabes. Enfim, são vários contextos que saltam à vista, né? Estudar as relações internacionais e olhar para a geopolítica atual é muito melhor do que assistir qualquer série da Netflix, na minha opinião. É muito mais interessante, muito mais... Não posso dizer que é divertido porque muitas vezes é trágico, mas é muito mais estimulante, porque é algo real. É como que um filme da vida real. É a história se desenhando aos nossos olhos. São conflitos e são povos que se estabelecem em contextos de luta ou de dominação ou de emergir de contextos de falência e que surgem novas ideias e surgem novos contextos, né? Esse é o caso russo. Essa dicotomia entre tradição e modernidade, tão estudada pela filosofia da história, vai como que ser o plano de fundo entre essa disputa geopolítica. E cada vez mais vai se afirmar, por um lado, regimes que se pautam por uma visão tradicional a respeito das suas instituições sociais e das suas instituições políticas, né? Sobretudo o caso russo, em que o papel da ortodoxia, o papel da identidade tradicional e da construção histórica do que foi, né, no passado, os principados russos, o Rus de Kiev, o Império Russo, até chegar finalmente ao Império Russo, todos aqueles contextos, as lutas contra os tártaros, as lutas contra os hunos, até as lutas contra os mongóis, né? Aqueles contextos de imensa proporção épica, podemos dizer assim, né? Toda essa construção identitária desse passado russo vai assumir essa proporção de identificação e de ser uma alternativa à modernidade liberal. O novo como sendo o velho, né? Como sendo o antigo, o arcaico, mas na verdade é algo que é a raiz da palavra arcaico, né? Que é arqué, que é aquilo que é o essencial, aquilo que é o perene, aquilo que permanece através dos tempos. Então é
é realmente a redescoberta de uma identidade civilizacional profunda como alternativa tanto às falências contemporâneas quanto aos fracassos de ideologias contemporâneas e modernas, como a um contexto mais material de subordinação e dominação política. E outro contexto central nessa história é o eurasianismo, que eu já dizia anteriormente. Essa alternativa ao modelo unipolar que visa a consolidação de um bloco de cooperação na região da Eurásia, né? Que também possui no seu cerne diversos atores e diversas especificidades contrapostas e muitas vezes estados e atores nacionais que se contrapõem uns aos outros, mas que, pela sua posição geoestratégica e pelo seu não alinhamento a esse modelo unipolar, estabelecem para si, né, essa nova forma de cooperação, que é, nesse limiar dos anos 20, uma tendência global. Não uma tendência global, mas uma tendência no contexto global, né? Uma tendência no mundo oriental, ao eurasianismo, né? Em que se afirmam novas potências regionais ou regimes que perseguem uma maior estabilização. Caso da Península Coreana como um outro campo de batalha entre as duas formas, aí algo que é totalmente diferente do caso russo. Você tem um regime colado ao regime chinês, né? Como que continuação de uma ideologia moderna, que é o marxismo, que vai se desenvolver ao marxismo-leninismo, ao bolchevismo, que vai dar origem ao Juche, que é a ideologia oficial do regime norte-coreano e que vai ser como uma continuidade da modernidade. Não tem nada a ver com tradicionalismo ou com Estado civilizacional, vai ser outro contexto, mas que porque esta visão dugniana, esta visão eurasiática, eurasianista, estabelece que não há uma fórmula pronta, uma fórmula única para que devesse ser imposta a todos os países. Então, até mesmo estados que são cosmovisões políticas e filosóficas que são totalmente incompatíveis, como um tradicionalismo ortodoxo russo, a um marxismo-leninismo adaptado à condição norte-coreana, que seria o Juche. São coisas totalmente incompatíveis filosoficamente, né? Não tem nenhum ponto de consonância em termos de ontologia e de metafísica profunda, né? São refratários completamente assim. Mas vai haver uma coexistência entre esses dois regimes nesse contexto eurasiático. E, sobretudo, no caso das duas principais potências, entre Rússia e China. Também são dois regimes que têm muitos aspectos contrapostos. São duas cosmovisões, não a cosmovisão oficial, não a ideologia oficial do regime russo, do Vladimir Putin, né? Mas aqui trabalhando em si com a visão do Alexander Dugin, né? Ele trabalha com a visão de que de que a Rússia pode cooperar com a China, que pode ter na China como um parceiro estratégico essencial, sem precisar impor a sua fórmula política e o seu tipo civilizacional no contexto chinês. Então, na verdade, pouco importa se a China é uma democracia ou é uma ditadura, pouco importa se a China vai perseguir um modelo confucionista, um regime neo-maoísta. O que importa é se a China vai atender a uma, como nós podemos dizer, a uma comunhão de valores superiores no plano geopolítico. E aqui tendo uma visão utilitarista da geopolítica, uma visão que, vocês não vão ameaçar minha soberania e nós vamos cooperar em determinados aspectos e não vamos atacar uns aos outros, né? Não vamos impor ou não vamos sobrepor nenhum tipo de movimento nas fronteiras ou vamos respeitar a sua soberania. Entre esse conceito importante de soberania nacional, vamos respeitar o que vocês decidirem aí entre vocês, independentemente de como decidirem. Mas, se houver essa conjugação de cooperação e de não alinhamento a um modelo global que deva ser imposto globalmente, e, sobretudo, a oposição. É, sobretudo, importantíssimo que, no contexto russo, a China se estabelece como algo que pesa na balança de valores, pesa a favor do Oriente. Nessa contraposição em que, um lado, Estados Unidos e União Europeia empurram rumo ao leste, rumo a essa perseguição
dessa paz kantiana, dessa pax americana. Por outro lado, Rússia e China têm ambas, uma tem na outra, como que uma garantia de que não serão absorvidas ou subordinadas. Ao mesmo passo em que o Ocidente possui vastas áreas de influência em todo o globo, não só no hemisfério ocidental, né, mas possui muitos postos avançados, não só com estados alinhados, por exemplo, Austrália e Japão, mas com bases militares e bases econômicas, centros financeiros espalhados ao redor do globo, que, através da existência dessa outra potência, dessa outra superpotência global, que, através da cooperação, pode-se sobreviver nesse contexto de ameaça unipolar e pode-se perseguir essa transição da unipolaridade à multipolaridade. Então, esse é o casamento entre dois regimes diferentes e contrapostos em muitos aspectos, mas que concordam nesse aspecto de fugir ou de não se alinhar a esta ideologia ou esta forma política hegemônica no Ocidente. Alexander Dugin, esse sujeito, teve uma filha chamada Darya Dugina, que é a nossa principal personagem do minicurso, né? Ela nasceu em 1992 e faleceu em 2022, portanto, né? Ela não chegou a completar 30 anos, faleceu com 29 anos. Isso que eu dizia no princípio da nossa conversa, que alguns colegas não estavam, contava a respeito desse ocorrido trágico que foi o atentado. Ucranianos e ocidentais passaram por diversos motivos, sobretudo por uma visão de propaganda, de um estabelecimento propagandístico acerca do regime russo e acerca do conflito geopolítico. A visão ocidental possui, assim como a visão russa também possui, uma indústria de propaganda que visa legitimar a consecução dos seus interesses e dos seus objetivos, né? Isso é visto como legítimo nas relações internacionais ou não, né? À medida em que essa propaganda, às vezes, mistifica os processos e mistifica as dinâmicas e até mesmo personalidades, né? E houve essa identificação do Alexander Dugin com esses novos rumos imperiais do Estado russo. Essa lógica, essa nova lógica, esse novo paradigma do Estado russo com Vladimir Putin vai ser associada ao pensamento do Alexander Dugin. Se isto é fato ou não, seria outra discussão, né? Mas uma discussão importante. É o que eu dizia, existe de fato essa influência de meios acadêmicos em meios políticos, né? Mas não é uma influência total. Nós vemos que a Rússia persegue objetivos geopolíticos, não necessariamente como que seguindo à risca um pensamento filosófico determinado. Eles têm uma visão até muito utilitarista e de trabalhar com os determinados contextos, né, de acordo com as suas especificidades, né? Essa visão pragmática das relações internacionais vai ser uma característica do Vladimir Putin por muito tempo. Não sei se até a guerra de 2022, né, se pode falar em pragmatismo russo, mas podemos dizer que o regime russo, ele vai sendo colocado nas cordas, né, nessa luta de boxe entre Ocidente e Eurásia. O regime russo vai tendo essa expansão, observando essa expansão da OTAN rumo ao leste europeu e vai observar movimentações e essa guerra de quinta geração, essa guerra assimétrica entre regimes. Aqui seria outro conceito muito importante a se trabalhar, como que essas revoluções coloridas, essas mudanças de regime se dão através de diversos meios que fogem àquilo que é a guerra clássica, que fogem àquilo que são os conflitos, as gerações clássicas de meios militares, né? Essa utilização de inteligência e de propaganda como armas de guerra. Então, ali em 2022, com essa identificação entre Dugin e Putin, o serviço secreto ucraniano, e aí não se sabe, né, através de investigações, o quanto houve a participação ocidental, da inteligência ocidental ou de meios militares ocidentais no ocorrido, que foi um atentado ao Alexander Dugin. Um atentado que visava o assassinato do Alexander Dugin como uma forma de enfraquecer a moral do outro lado, de se eliminar um pensador, um símbolo de uma visão
de uma visão oposta, e que através da eliminação violenta, do assassinato de uma bomba que foi plantada no carro de Alexander Dugin, o objetivo disso seria, né, essa simbologia, essa consecução desse objetivo de enfraquecimento moral. Realmente nós vemos o quanto isto é relevante no sentido de que a cultura e a produção filosófica, os questionamentos e as elucubrações filosóficas é que movem os estados ao fim e ao cabo, né? E que um estado, né, que se orienta por encampar esta visão de estado civilizacional, de estado essencialmente cultural, essencialmente ligado a uma projeção cultural, o quanto eliminar meios culturais e eliminar uma personalidade cultural, um filósofo, é também uma arma de guerra, é um meio de guerra muito relevante, né? Só que o Alexander Dugin, esse é o grande desfecho trágico, podemos dizer assim, ele empresta o carro dele à sua filha, que retornava de um festival cultural em uma universidade da Rússia. Retornava para casa, né? E ocorre essa explosão, esse atentado. Até eu não sei precisamente, especificamente, se a bomba foi plantada ou se houve um ataque mais direto, né, enquanto a Daria não estava próxima do carro, e aí quando ela retornou para voltar para casa, aí que a bomba foi plantada, né? E ocorreu esse assassinato, e aí que eu dizia no começo da minha exposição, passaram-se 6 meses de 2022, desse conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Dessa operação militar especial, como é chamada pelos russos, na Ucrânia. E nós víamos vídeos e víamos baixas civis e víamos batalhas se desenrolando, víamos o avanço das tropas russas e, às vezes, retrocessos. Um conflito entre dois estados com suas determinadas dinâmicas, né? E nós víamos, às vezes, com um distanciamento, como se fosse um espetáculo, como se fosse um filme. Víamos como se fosse, agora, ao invés de ligar um meio de entretenimento, um videogame de guerra ou um filme, vamos assistir a guerra na Ucrânia. Não pelas notícias, porque isso não é muito bom de se fazer, porque as notícias a respeito de um lado ou de outro são pura propaganda atualmente, né? Procurar realmente canais de comunicação que realmente mostrassem o que está acontecendo, né? O mapa da cidade. Aí eu pesquisava, né, canais que mostravam os mapas, que mostravam avanço de tropas, que davam em tempo real. Realmente você vai se informando daquilo que está acontecendo e você não tem a dimensão humana do conflito. Você tem aquele sentimento de indignação ou de injustiça, ou de esperar que aquilo termine rápido, que tenha um desfecho, que seja percorrido um caminho de acerto, o que é cada vez mais distante. E você não tem essa dimensão da tragédia até que alguém que se conhecia, alguém que você já conhecia previamente, é atingido pelo conflito. Até que uma pessoa com nome, porque até então ucranianos desconhecidos ou soldados russos haviam morrido. Civis e militares anônimos haviam perdido a vida, né? E isto realmente, de forma natural, podemos dizer que a psique humana não se comove com massas anônimas distantes que aparecem ali no seu computador como numerozinhos. Aí eu dizia no começo da exposição, para repetir para os colegas que não estavam, que acho que somente espíritos muito elevados que conseguem têm essa característica de se comover com aquilo que não conhecem, com aquilo que não realmente experienciam, né? E quando existe esta admiração intelectual, esse conhecimento de que ali existia o nascimento, o desenvolvimento, o florescimento de uma filosofia, de uma jovem pensadora, de uma jovem ativista, né? Aí é que eu, no meu caso, né, e aqui dando um depoimento pessoal, eu é que realmente tomei a noção do conflito, né? Essa noção trágica de que vidas estão sendo ceifadas, de que futuros estão sendo ceifados, né? E de que a tragédia humana se estende por toda a história, essa concepção do universo, do mundo, desse plano terreno como um eterno vale de lágrimas em que as tragédias se sucedem, queiramos ou não. Às vezes fatos, mortes e tragédias nos relembram disso, né? Que nós temos um depoimento e
em que um repórter francês, né, um entrevistador francês, busca saber desse intelecto, esse conjunto de opiniões a respeito de fatos contemporâneos e que esses fatos contemporâneos trazem consigo compreensões profundas e que nos explicam um pouco sobre essas cosmovisões em conflito nesse contexto global. Bom, em Daria Dugina, ela pertence à Faculdade de Filosofia de Moscou, Faculdade de Relações Internacionais de Moscou, e se especializou em relações internacionais, especializou em filosofia platônica. Ela tinha apenas 29 anos, isto é algo que desperta admiração, quanto ela falava com propriedade vários idiomas e o quanto ela tinha, tão jovem, um conhecimento tão aprofundado e uma capacidade de articulação muito relevante. Ela era convidada para diversos canais russos, convidada como especialista em relações internacionais e convidada até mesmo para falar em outros países. Eu vi uma entrevista em que ela dizia sobre um convite, né, e uma entrevista que ela deu no Paquistão e outros estados, não só no leste europeu, como também até na França, principalmente, no caso dessa entrevista francesa. E realmente era um intelecto em florescimento. E a dimensão da tragédia nós observamos quando vemos que é um intelecto que tinha uma capacidade, um certo carisma de influenciar, de criar laços de amizade entre os povos, realmente, nesse contexto eurasiático. Muitas vezes, ou de uma forma mais geral, nós vemos esse tipo de relação, esse contexto regional, como algo muito duro, como estados mais militaristas ou mais centralizados, estados realmente que buscam visões utilitaristas, que se relacionam ali com base mesmo no interesse, em propor soluções e visões de uma dinâmica mais utilitarista, mais alheia àquilo que é a relação humana mesmo, né? Então, nós não temos esta condição de contato humano, de aprofundamento de laços entre povos, né? Mas sim de laços e de relações entre estados. Esse que era o grande ponto, essa grande característica que se observava nessa personalidade, né? Que a partir dessa visão russa, propunha e procurava novos laços e novos contatos entre, não só, né, entre aqueles estados alinhados, contra aqueles povos de estados alinhados ou cooperadores com o regime russo, né, não só com chineses, com o pessoal de Belarus, com estados, enfim, que se integram, que se colocam nesse contexto euroasiático, mas com povos, com setores, com as sociedades daqueles povos que são, em tese e na prática, os inimigos nesse grande conflito geopolítico, com povos considerados inimigos, né? O que a geopolítica clássica, o que essas relações internacionais mais duras e mais pragmáticas enxergam como nacionais de estados, nacionais de estados nacionais, né? Cidadãos que meramente são a massa governada por aqueles estados nacionais e seus interesses, né? Esta visão mais humana, mais humanista das relações internacionais vai se caracterizar na obra e na ação, no ativismo da Daria, né? Em que vai se procurar esse contato com mais facilidade entre setores franceses, esse contato entre franceses e russos, como uma forma de estabelecer um diálogo. Apesar de toda essa rivalidade, de todo esse estabelecimento de um conflito geopolítico quente, de um conflito geopolítico que vai acabar por se traduzir em um confronto militar, em um confronto bélico, apesar desse contexto, é possível o diálogo. E aí está a grande dimensão da tragédia, né? Em que se assassina, em que um lado assassina o lado do outro, precisamente assassina o lado ou a figura no outro lado que está buscando um diálogo, está buscando uma solução não destrutiva ou não violenta, ou estabelecer uma dinâmica das relações internacionais que visem um contexto de não subordinação, não conflito ou de cooperação. E perdemos esta figura, né? Não existe mais esta figura que ao mesmo tempo apresenta esse papel de contestação e de encampar, né, esse processo filosófico de setores russos e que ao mesmo tempo se propugnava por
ser, ao mesmo tempo que uma figura estabelecida ou identificada, né, com a identidade russa, com a sua nacionalidade, aqui utilizando um termo que talvez não caiba muito bem, mas pode nos ajudar a explicar, né, encampando uma visão mais cosmopolita das relações internacionais que procurava realmente por estabelecer um diálogo. E ao fim e ao cabo, esta foi uma tragédia de dimensões históricas, né, porque era uma pessoa jovem, era uma ativista jovem, era uma pessoa de relevância, de projeção enorme, não só na Rússia, como em todo o espaço eurasiático, de projeção crescente, né? E a partir desse assassinato, né, desse desaparecimento forçado, nós temos essa condição em que não existe mais uma figura de distensão, uma figura que procurasse, até pelo seu arquétipo intelectual, que procurasse estabelecer novas formas de relações entre as potências, que muito dificilmente nós teríamos a Daria Dugina entrevistada pela CNN para falar aos americanos, né? Mas que poderia estabelecer um contato com um diálogo entre russos e americanos, né? Entre setores intelectuais russos e setores intelectuais norte-americanos, e que isso é possível, isso seria possível, né? E que perdeu-se essa possibilidade através dessa tragédia política, né? Dessa tragédia de violência, né? Bom, se você jogar o nome da Daria na internet atualmente, né, você vai ver um monte de artigos de propaganda, né, dizendo os maiores absurdos e as maiores bobagens sobre essa ativista russa, né. Se criou uma narrativa no dia seguinte ao atentado contra a vida de Daria Dugina a respeito de quem é ela. Inclusive canais de propaganda, de militarismo, até mesmo no Brasil, publicaram e replicaram entrevistas da Daria Dugina com legendas que no final, né, foram identificadas como falsas, para como que justificar o assassinato, para dizer que Daria Dugina era uma pessoa que pregava a guerra, que pregava o conflito, que era uma grande vilã das relações internacionais e que o atentado e que o assassinato, né, é claro que eles não dizem isso de forma aberta, mas ao estabelecer essa narrativa, fica subentendido, né, o que se quer passar, uma justificação de um assassinato. Nós vamos ver que até setores políticos mais tacanhos, não só no Ocidente, né, como também no leste europeu, vão como que comemorar esse atentado, essa violência, porque estiveram expostos a essa intensa narrativa de propaganda que identificava, né, esse pensamento intelectual russo específico com o regime russo e com o conflito em si, querendo se dizer que uma coisa respondia a outra, que Vladimir Putin agia ouvindo instruções desses setores intelectuais russos, né? O que é totalmente absurdo. E nesse contexto é algo claro, nós temos uma indústria de propaganda, né, de lado a lado, e aqui nós estamos no campo de influência, né, na esfera de influência do Ocidente. Nós temos a CNN Brasil, mas nós não temos uma RIA Novosti, uma RT no Brasil, até porque a RT, a imprensa russa, foi banida de todas as redes sociais ocidentais, né? Não tem mais no Facebook ou no Twitter, acho que nem mesmo no YouTube permaneceu aberto o canal. Não me recordo agora se permaneceu ou se foi banido o canal, canais russos, né? Aí é aquele negócio, né? Uma máquina de propaganda buscando eliminar outra máquina de propaganda. Assim como do outro lado, a mídia russa fala sozinha, não tem CNN na Rússia, não tem meios de comunicação ocidentais ou ocidentalizantes, ou que aderem ou que são posse de conglomerados ocidentais no território russo, né? E nós temos exatamente esse aprofundamento dessa cisânia, em que há um claro conflito geopolítico marcante, em que há uma clara divisão no campo global, né? E é esse novo contexto global, né, que nos destinamos a explicar e a contextualizar aqui, contextualizar o contexto, de novo, repito, o erro da redundância, né? Contextualizar essa realidade global, né? Em que, por um lado, recapitulando e como uma forma de conclusão, né? Por um lado, esse Ocidente em vias de consolidar uma hegemonia avança para o leste
e como que desperta essa nova ascensão de regimes a leste, ao oriente, e esses regimes orientais vão se estabilizar e vão procurar perseguir um novo contexto de potências regionais ou até mesmo potências globais, como é o caso de Rússia e China. Eu gostaria de ler um trecho, como uma forma de finalizar nossa exposição, um texto da obra de Daria, né? Por que não? Isso é uma imagem de inteligência artificial da Daria, criança, com o Dugin, né? Com o Alexander, né? Algo que foi feito, enfim, como uma homenagem, né, após o falecimento, após o assassinato. Esse assassinato teve uma repercussão enorme, não só no Ocidente. Repercutiu no Ocidente com forma de propaganda, né? Foi utilizado ou foi rapidamente transformado em um meio de propaganda. A propaganda de guerra no Ocidente está tão veloz, está tão dominante, está tão preponderante nos meios de comunicação que no dia seguinte já havia uma narrativa pronta sobre o atentado. E no dia seguinte, poucos dias depois, já havia esse processo de fake news e de legendas falsas em entrevistas que davam, né, essa condição de mistificação do que foi o atentado e do que foi da área do Dugin, né, enquanto ser humano. E na própria Rússia, no Oriente, esse assassinato também repercutiu, né? De certa forma abalou moralmente setores russos, né, porque foi um grande choque em que um nacional russo, um cidadão russo, era atacado de forma tão violenta na própria nação, com uma bomba, e uma pessoa que se imaginava estar segura, um professor de universidade, que não seria avisado por um conflito, né, mas que por possuir essa repercussão enorme das suas ideias, acabou sendo visado como um meio de enfraquecer moralmente o adversário. Este ensaio de Daria Dugin, A Filosofia como Destino, ele foi apresentado em uma homenagem que foi feita a ela na Rússia em 2 de fevereiro de 2023. Diz Daria Dugin que é um ensaio em que comentadores apresentam trechos de textos e de artigos da Daria, né? Diz ela: a vida no mundo de hoje pressupõe e requer até mesmo um enorme esforço de nossa parte, não apenas em assuntos mundanos e movimentos externos. Acima de tudo, requer um esforço da mente, do pensamento, um esforço mental, um fazer mental, como era chamado na tradição monástica dos Santos Padres. E esta praxis da mente é necessária não apenas para fazer uma distinção da crise, como diziam os platonistas gregos, para distinguir um do outro, o precioso do não precioso, o bom do mal, o casual do fatal, mas para algo muito maior e mais significativo. Vivemos em um mundo danificado, retorcido, e uma civilização quebrada, cuja espinha dorsal está quebrada, assim como a sua percepção de superioridade vertical e hierárquica. Um esforço inteligente é necessário para restaurar as proporções deste mundo hierárquico inteligente, cujo modelo foi criado por Platão e que é o platonismo. A Daria Dugin escolheu o pseudônimo de Platonova, né, e se dedicou ao estudo do platonismo e dos filósofos platônicos. Dizia um filósofo americano, Whitehead, que a filosofia do mundo inteiro não seria mais do que as notas de rodapé de Platão. Ao nos envolvermos com o platonismo, chegamos ao centro do tufão, ao coração do problema da geração de sentido, da criação de estruturas de pensamento da mente, da história, das culturas, das civilizações. A Daria Dugin sabia disso e escolheu deliberadamente este caminho, o caminho da mente, que é perigoso. As pessoas temem a mente como fogo. Uma vez, as autoridades da cidade de Atenas executaram o pensador mais sábio da Grécia e de toda a humanidade, Sócrates. Hoje, as elites do mundo ocidental odeiam o pensamento livre de forma viciosa e totalitária. Matam e pretendem matar pensadores, filósofos, sábios, profetas, gênios, todos aqueles que não pensam no destino da humanidade em uníssono com o grupo de vilões que se apoderaram do discurso global moderno, que estão prestes a fechar completamente o projeto humano, transformando-o em um clone, um computador, em informações na nuvem. Este obscurantismo racional, dizia Daria, tinha que ser combatido, antes de tudo, pela mente, pelo pensamento, pela ideia, pelo conceito, pelo design. Ela escolheu o platonismo como foco dessa luta. Platão criou um mundo inteligente e coerente de 2 níveis,
no qual as ideias e modelos, formas de coisas e eventos do mundo flutuavam no andar superior, enquanto que no andar inferior residiam a matéria e as próprias coisas que existiam ao contemplar as ideias logos e imitá-las como seus modelos celestiais. Assim foi construída a hierarquia do céu e da terra, uma hierarquia de ideias à cabeça, da qual brilhava a ideia do bem, ou do uno, o inexprimível, além de tudo, o que se podia ou não se podia pensar. O platonismo descreveu uma estrutura intelectual inteligente do mundo, aberta desde cima. Ele colocou o homem no centro de uma hierarquia vertical, como uma espécie de mediador entre os mundos. Ao contemplar ideias, o homem garantiu que o mundo fosse construído e as coisas fossem produzidas, ecoando os arquétipos celestiais. Este modelo do mundo existe há milênios. Suas estruturas, hierarquias, escalas de ascensão e descida se refletem em todas as religiões do mundo. O homem nele é um ser que ascende em direção ao espírito, ao bem, à verdade, à beleza, à justiça, ao uno, e às vezes retorna, como no mito da caverna de Platão, e sobe de volta a escada de Jacó, a escada da perfeição espiritual. Esta ascensão do homem, sua perfeição, sua transubstanciação, é o objetivo da vida. Aqui nós vemos o quanto o pensamento de Darya, né, ecoa, dialoga profundamente com esse conceito, né, com esses conceitos de civilização e de cultura com o qual trabalhamos na minha exposição, no nosso minicurso. O quanto havia pensamento e uma filosofia profunda que buscava refletir e buscava pensar de uma forma dissidente, de uma forma contra-hegemônica a esta filosofia, ou, em termos mais centrais, uma ideologia hegemônica ocidental. Continuando, o devir e o lado negro da liberdade. No entanto, o mundo se deteriora com o tempo. O homem se torna um tolo. De uma forma ou de outra veio o moderno e depois o pós-moderno, que é em parte onde nos encontramos hoje. O pós-moderno francês do século XX, Gilles Deleuze, falsifica Platão somente à imagem de seus escritos, distorcendo fundamentalmente a imagem platônica do mundo. Deleuze argumenta que o platonismo não estava falando do dualismo entre ideias e matéria, mas da dualidade da própria matéria, aquilo que acolhe as ideias, ou seja, copia, e aquilo que evita completamente a influência das ideias, se esconde delas, escapa da influência do modelo inteligente, o logos. No mundo, nos diz nosso filósofo ocidental mais popular, há coisas que escapam, evitando qualquer forma, qualquer definição. Ele chama isso de puro devir, infinito, sombra da cópia, cópia sem original ou simulacro. Segundo Deleuze, tais coisas e pessoas indefiníveis que evitam a ideia, o logos, não estão completamente sem medida, mas esta medida não está acima delas, mas abaixo delas, no subsolo de sua existência. Eles não permanecem à sombra do único Criador, dos mais altos significados celestiais, mas sob o feitiço, a hipnose de um elemento louco que vive abaixo daquela ordem que no universo platônico das coisas recebe do Logos, o mundo da mente e das ideias. Assim, Deleuze estabelece dois mundos, um governado pela mente mundana que recebe modelos e formas das esferas celestes, e este mundo aparece para Deleuze como decrépito, não livre, não dinâmico, totalitário. É o mundo de uma realidade fixa, de uma certeza fixa, e, portanto, o mundo das pausas e das paradas, com uma linguagem desajeitada para descrevê-lo, para falar dele. O segundo mundo novo e belo, vem em auxílio do velho, trazendo consigo significados fluentes, um elemento fluente e leve do fluxo, e um devir rebelde, sem pausas e paradas. Através da imobilidade e rigidez do velho mundo hierárquico de ideias e coisas, o segundo mundo de Deleuze, o mundo do devir paradoxal, aparece como um fantasma, onde tudo é fluido, ao ponto de que os significados do passado e futuro são idênticos, onde antes e depois, mais ou menos, causa e efeito, excesso e deficiência, crime e punição se fundem em uma inexplicável concordância e intertransformação. Entramos no mundo sem limites que são transgredidos, daí o mundo do crime e da falta de lei. É um mundo de reversibilidade mútua dos acontecimentos, ou seja, é um lugar onde a razão é problematizada. Deleuze gosta da ideia de que, ao lado de coisas e seres formalizados, existem eventos indeterminados,
e que em sua superfície eventos ainda menores, que ele chama de efeitos, são agitadores. Os eventos são fluidos, leves, infundados, arbitrários, espontâneos. O que é uma ferida na superfície do corpo? Pergunta-se Deleuze. É uma coisa densa, com seu próprio status? Será um efeito? Um pequeno evento que nem sequer existe, mas persiste apenas por um tempo em sua manifestação? Torna-se, possui um mínimo de ser. O que somos nós mesmos, a vida humana, incluindo nosso eu, nosso cubo interior, que veneramos como sujeito, nosso mundo, nosso sonho, sugere Deleuze, não é apenas uma agitação cega na superfície de algum evento? Somos apenas um leve ranger na superfície do ser, um ruído de papel, uma espécie de névoa que se move nas bordas das coisas? O que é a vermelhidão do ferro, a vermelhidão do rosto? Pergunta Deleuze. É uma mistura de vermelhos e verdes? Nós também somos misturas, misturados para o melhor e para o pior com as coisas. O mundo dos efeitos de Deleuze se mistura e se espalha. Nele nos movemos em um infinito aion de devir. Não há um todo no mundo, argumenta o mestre da retórica francesa, que ordena e é responsável pela metamorfose das coisas e de nós mesmos. Não há nenhuma razão no mundo. O que se exige de nós não é que sejamos, mas que escorreguemos. O mundo de Deleuze é uma viagem rumo ao cosmos. Aqui fazendo uma metáfora entre caos e cosmos, com a perda de nomes e a negação de toda a permanência, incluindo o conhecimento, porque a permanência precisa de paz e de Deus, como observa Deleuze. E nós não podemos lhe dar isso. É um universo sem verticalidade, onde o símbolo da árvore como eixo vertical, hierarquia, é substituído pela imagem de um rizoma, um tubérculo como uma batata, que brota casualmente e inconscientemente para um lado, para o outro, para baixo, às vezes até para cima. Esse é o mundo do infinito, o apeiron, o que os antigos gregos odiavam particularmente, ao contrário do limite, o peras, que completava, fixava a coisa. Tornar-se deleuziano implica uma fusão de linguagem, onde os substantivos são varridos pelos verbos como entidades mais fluidas, e onde ao se tornar tudo, se dissolve e desaparece. O mundo atual do devir, de Deleuze, é o mundo da linguagem que se desintegra e se modifica no processo dessa desintegração. Como o denotativo é abolido, antes mesmo da filosofia de Deleuze, no estruturalismo de Saussure, do qual Deleuze se distancia, a realidade se transforma nele em uma residualidade puramente linguística, no qual o tecido semântico, o campo do significado do ser, se dissolve e desaparece, envolvendo o homem como dono e gerente de linguagem nesta extinção. Adquirida em puro devir, a pós-linguagem se transforma em um folho inexplicável, em um flash de efeito, na superfície da suavidade fundida na matéria, que colapsa em profundidades infernais. A Idade do Guina dedica-se em ensaio ao Deleuze negro e a Deleuze, e muitas vezes se referiu a ele em sua filosofia, em seus discursos, intervenções e palestras. Fica este ensaio intelectual, esse ensaio filosófico de Daria Dugina como uma espécie de homenagem, né, nesse limiar, nesse final do nosso curso, né, e como um exemplo do que foi aquele pensamento e do que foi capaz de criar, o que foi esse intelecto que faleceu violentamente e precipitadamente em 2022, em outubro de 2022, e fica como uma ilustração para que porventura se possa, né, caso haja interesse de aprofundar-se na filosofia estudada por Daria, aprofundar-se na compreensão desse contexto global, dessa nova filosofia russa e dessa nova cosmovisão, como eu dizia, dessa nova e ao mesmo tempo antiga, dessa cosmovisão perene, encampada por esse pensamento russo. Nos encaminhamos após essa contextualização geopolítica que fizemos, né, desde o princípio, que durou bem mais do que eu pretendia. Né? Como conclusão, leio mais um trecho de Daria Dugino, mais relativo a esta questão mais fácil de ser compreendida do que a contraposição de Deleuze e Platão, mas não menos rica e não menos importante, né? Não menos essencial, essa compreensão do mundo material, do contexto geopolítico global. Daria Dugina disse em uma entrevista, né, acho que em 2021, que para mim uma questão particularmente importante é o desenvolvimento da teoria do mundo multipolar. É claro que o momento globalista, né, identificando este globalismo como esse
hegemonia liberal, que tem no Ocidente, né, o seu grande cavalo de guerra, como um momento em finalização, né? O fim do liberalismo chegou, o fim da história liberal ao mesmo tempo. É extremamente importante compreender que se iniciou uma nova fase repleta de desafios, provocações e complexidades. O processo de criação do multipolarismo, de estruturação de blocos civis e de diálogo entre eles, é a principal tarefa de todos os intelectuais hoje. Samuel Huntington, como um realista nas relações internacionais, advertiu acertadamente para os riscos de um choque de civilizações. Construir um diálogo de civilizações é a tarefa central e o único caminho a seguir. Portanto, para consolidar o mundo multipolar, as áreas de fronteira intermediárias entre civilizações devem ser tratadas com cuidado. Todos os conflitos ocorrem nas fronteiras, nessas zonas intermediárias das civilizações, onde as atitudes se chocam. Portanto, é essencial desenvolver uma mentalidade de fronteira ou intermediária para que o mundo multipolar funcione plenamente e passe de um conflito para um diálogo de civilizações. Sem isto, existe o risco de um confronto. Fica isto como uma mensagem final, ou quase final, de Daria Dugina, né? E que se reflete, né? Traduz o que foi o pensamento e o que foi a vida dessa personalidade, né, ao procurar, né, a partir desse conflito de civilizações, extrair dele um diálogo entre civilizações. Né? Agora sim, a palavra final. Né? Interessante analisarmos ou lermos, né, o que um intelectual, um filósofo diz quando é proposto a ele que diga uma palavra final em uma entrevista, né? Mesmo que isso seja algo corriqueiro ou algo cotidiano. Né? Disse ela: peço a todos os leitores que pensem criticamente e questionem as reportagens da mídia. Se as elites liberais ocidentais insistem tanto em apoiar Kiev e demonizar Moscou, há um motivo de lucro por trás de tudo isso. Tudo tem que ser questionado. Esse é um princípio importante que nos permite manter um olhar sóbrio. Em uma sociedade de espetáculo, propaganda e de natureza totalitária dos sistemas ocidentais, a dúvida é um passo fundamental para sair da caverna. Bom, finalizando com esse recado final, finalizo também o meu minicurso, né? E agradeço aos colegas que ficaram até o final. Obrigado.